Aí uma notícia importante, claro. O Ministério Público encontrou ali um motivo para encaminhar, desentranhar, tirar um pedaço do processo da investigação do Milton Ribeiro e mandar para o Supremo Tribunal Federal, para as mãos da ministra Carmen Lúcia, que foi nas mãos de quem começou esse processo, porque surgiu o nome do presidente da República. Quem escuta isso, e vai ter muita exploração, diz: está envolvido o presidente. Dora, você tem experiência e eu queria ouvir a tua avaliação à luz dos fatos existentes. O que dá para dizer sobre o que aconteceu agora? Olha, né, bom, primeiro boa tarde para todos, boa tarde, Eneg, meu gratíssimo amigo. E quando eu ouvi a vinheta política com Dora Kramer, foi inevitável eu pensar polícia com Dora Kramer, né, porque... Polícia com Dora Kramer. Na hora eu pensei isso, olha que maluquice. Olha só, até o que a gente tem agora, eu acho que por toda a explicação que o Aidar deu no dia que estourou isso, hoje eu não ouvi ele, mas a explicação me parecia um pouco inevitável que que a coisa se encaminhasse para isso, porque tem a citação ali do presidente da República, então, e ele já dizia, olha, entrou, resvalou no presidente, aparece que na verdade ele usava essa expressão, indícios de participação do presidente, vai para o Supremo. E acabou acontecendo isso. Por hora, o que temos nesse sentido é só isso. Quer dizer, esse gesto do Ministério Público pedir para ir para o Supremo indica que há indícios. E só, tá? Essa que você falou que as pessoas vão ouvir, está envolvido, está definitivo e tal. Isso aí, por hora, a gente não tem. Complica, mas a situação dele do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, ainda vai se ver se há mesmo, se são indícios fortes, se não são suficientes para abertura de algum tipo de ação, a gente vai ver. Agora, do ponto de vista político, Ineg, olha só, uma coisa que eu pensei vendo hoje a declaração do Lula, de que, olha, não, ele já tinha ficado em silêncio no primeiro momento sobre a prisão e falando mais do direito de defesa, devido ao processo legal, não explorando a prisão, né? Então, a sorte do Bolsonaro, do ponto de vista político, é que o seu principal oponente não está nem um pouco interessado em trazer esse assunto, em fazer com que o assunto corrupção assuma um lugar de destaque no debate eleitoral. Primeiro temos o fator casa de enforcado, tá certo? Corda em casa de enforcado, não é isso? E depois tem o seguinte, o Lula não quer que o Bolsonaro se enfraqueça demais, porque isso poderia mudar o quadro, um quadro que hoje está extremamente favorável para ele. E me lembrou, sempre me lembra esse tipo de coisa, lá atrás, há 250 milhões de anos, quando o Tancredo e o Maluf concorreram no colégio eleitoral, na verdade em 1985, tá? O Tancredo teve uma hora, ele começou a crescer, estava tão na dianteira que ele começou a ficar preocupado o Maluf retirar a candidatura, o que prejudicaria ele. Ele precisava do Maluf ali na disputa. E agora me parece que ocorre algo bastante semelhante com o Lula em relação ao Bolsonaro. Dora, esse tipo de investigação, e a gente viu na Lava Jato, ele ganha muito destaque na hora em que é anunciado. Depois a gente tem que entregar as provas, né? Aliás, para quem não tem intimidade, o jornalismo e a Dora começou a vida como repórter, e eu também. A gente ouvia e pensava numa pauta, né, Fábio? Olha, uma pauta extraordinária. Depois a gente vai atrás dos fatos para checar se aquela ideia, se aquela pauta, se aquela notícia, se ela parava em pé. Então, o que a gente tem do Ministério Público, da Polícia Federal, sempre é algo muito parecido com a profissão de jornalista. Você tem uma primeira informação, aquilo tem que ser investigado, tem que surgir as evidências, as provas, que podem não surgir, né, Dora? Em muitos casos na Lava Jato ou em outras investigações, a gente viu a confirmação acachapante muito maior do que a gente imaginava, tanto que a Lava Jato tem esse nome porque
era um lava-jato mesmo, onde começou a investigação com os doleirinhos, virou aquele monstrengo, mas também a gente teve coisas que não se confirmaram. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Dora. Precisa me ouvir, porque você já deu toda... tá certo? Que é isso? O que eu posso... Concordo, é isso mesmo, é assim que funciona. A coisa surge, o Ministério Público também tem que cumprir a obrigação dele. Isso aí está tudo normal. Agora, o que surgirá a partir disso, do ponto de vista, eu digo, jurídico, são outros 500. E é claro que o que acontecer do ponto de vista jurídico tem repercussão no campo político. Agora, esse tipo de coisa, quando surge essa notícia, no campo político, claro que já dá uma abalada, tá estrago, certo? Né? Já faz um estrago. Agora, se esse estrago perdura, se ele pode ser revertido, também é uma coisa que o tempo diz, porque a gente sabe, né, Oeneg, nós aqui, aos 250 milhões de anos nessa estrada, a gente já viu coisa que o fundo do poço na política tem mola, né? Então nunca dá para comprar as coisas como definitivas no momento em que ela acontece. Agora, do ponto de vista do que se chama agora de tempestade perfeita em torno do presidente Jair Bolsonaro, que, veja, me surpreendeu. Você viu que não mexeu na pesquisa, né? Uhum. Né? Não mexeu. Então, isso significa uma firmeza dele ali com esse eleitorado que ele já tem. Então, fala. Não, eu ia só complementar. 2006, em que foi o ano da tentativa de reeleição do Lula e confirmada, ele foi reeleito, e 2014, Dilma reeleita, os 2 anos foram anos de crise para os candidatos, né? 2006, mensalão comendo solto. 2014, aquilo foi pós-confirmação das condenações do mensalão no Supremo Tribunal Federal com penas fantásticas. E a Dilma Rousseff se reelegeu, e Lula se reelegeu. Então, a crise pode ser suficiente para dar uma prejudicada. Agora, 2006, a votação do Lula chegou a 60% no segundo turno. Ele não teve isso nem em 2002. Ô, Neg, agora quando você lembra 2006, me vem uma outra coisa. Lembra qual foi a atitude da oposição ao governo Lula? Vamos deixar sangrar. Isso. E aí o Lula, que em matéria de experiência política deve pouco ou quase nada a ninguém, não deixa sangrar. Por isso é que ele não vai nessa toada, ele não está pegando esse caso e entrando pessoalmente de cabeça. Ao contrário, né? A manifestação dele foi, olha, a prisão talvez não fosse necessária, amenizando, porque ele não quer deixar sangrar. Ele administra essa dianteira e esse quadro para que ele se mantenha estável caso, sei lá, as pesquisas não sejam loucamente desmentidas, né? Para que se mantenha até lá. Então, ele não comete o mesmo erro, né? Porque ele sabe disso. Por experiência, você acabou de citar, vasta experiência nesse campo do fundo do poço com mola. Isso aí. Oi, fala, Fábio. Só um ponto importante que eu acabei de receber agora, acho que vale também ainda a participação da Dora, claro, porque alguns trechos da conversa estão começando a ser divulgados, né? Conversa de Milton Ribeiro com interlocutores. Então a gente tem aqui alguns trechos, já eu vou ler, inclusive, porque os trechos chegaram por escrito, né? Vamos lá, trechos que estão na peça judicial. Conversa com uma pessoa identificada como Valdomiro. Então o ex-pastor Milton Ribeiro diz o seguinte: tudo caminhando, agora tem que aguardar, né? Alguns assuntos estão sendo resolvidos pela misericórdia divina. Negócio da arma resolveu. Aquela mentira que eles falavam, que os ônibus estavam superfaturados no FNDE, também. Agora vai faltar o assunto dos pastores, né? Mas eu acho assim que o assunto dos pastores é uma coisa que eu tenho receio. Um pouco é de processo, fazer aquele negócio de busca e apreensão, entendeu? Eu tô lendo exatamente como está escrito, porque tá truncada aqui, o texto está truncado mesmo. Agora, uma conversa com uma pessoa identificada como Adolfo. O ex-ministro diz o seguinte: mas algumas coisas já foram resolvidas, né? A acusação de que houve superfaturamento, isso já foi. Agora ainda resta o assunto do envolvimento dos pastores, mas eu creio que no devido tempo vão ser esclarecidos.
E uma conversa com um familiar também já foi revelada. O ex-ministro diz o seguinte: não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? E é muito triste. Bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Então são 3 trechos que já foram divulgados de conversas com do ex-ministro Milton Ribeiro com interlocutores. Outros estão em sigilo ainda. Olha, posso comentar? Claro. Isso aí, quer dizer, esse negócio de trecho de conversa, de interceptação telefônica, é meio complicado, porque a gente nunca sabe dar margem a qualquer interpretação. Pelo que eu ouvi, Fábio, que você relatou, não vi nada de extraordinário, tá certo? Uma pessoa que é investigada comentando com outra o andamento das coisas, né? Quando ele diz, ele acha, quem seria ele? Pode-se supor que fosse presidente. Ainda que fosse, presidente achar é uma coisa. Não significa necessariamente uma interferência ou que ele sabe indevidamente, tem uma informação indevida. Ele acha, entendeu? Então eu acho, pois é, que esses trechos que você leu, em princípio, sem saber o contexto, eles, por eles só, não significam grande coisa, não sei, posso ter ouvido de uma maneira não adequada. Quero ouvir o Ineg, diz aí, Ineg. Não, eu repito o que você falou. Com um detalhe, em geral, quando os trechos são divulgados, são os melhores momentos, não os piores momentos. Quando coloca no contexto, em geral, fica mais fraco e não mais forte. Eu me lembro da fala... Bom, pega a fala do presidente Temer na conversa com o Joesley Batista, o que saiu divulgado no primeiro momento e o que depois se viu que eles conversaram. Uma coisa é tem que ficar bem com ele, outra coisa é tem que dar dinheiro para ele. E o Procurador-Geral da República, que divulgou e passou esse conteúdo para a imprensa, sugeria que o Temer estava dizendo ao Joesley para dar dinheiro para o Eduardo Cunha, que estava preso. Quando você vai ver o conteúdo aberto, e isso aconteceu demais. Vários trechos divulgados de diálogos, que depois, quando você viu o diálogo como um todo, eles não eram muito fortes. Então, de fato, ele pode ser quem for. E como a Dora falou, pode ser até o presidente. Não quer dizer nada. O presidente pode achar o que quiser. O que o presidente não pode é ter acesso a uma investigação e passar para alguém. Mas não há sinal disso. Fala. Oi, Neg, só para deixar claro, esses textos não foram vazados, né? Eles estão na peça judicial. Exato. Né? Há outros tantos sob sigilo ainda. Pois é. Vamos então acompanhar, vamos ver o que sai. Lembrando, o meu ponto é, se estes estão na peça identificados e separados como trechos relevantes e não há nada que explique quem é o ele a que se referiu a Dora, talvez seja inconsistente mesmo, ou não, vamos aguardar, vamos acompanhar. Precisa ter muito cuidado. A Dora lembrou, já estamos nessa estrada 250 mil anos, nós já vimos muito, não podemos patrocinar, né, informação que não para em pé. Inclusive porque isso leva ao extrato com quem nós temos a prioritária responsabilidade, que é o ouvinte, o telespectador, o leitor. Não podemos induzir a erro, né? Por mais sensacional que possa parecer e tal, vamos aqui fazer a notícia, o jornalismo, mas é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares e caminhar com cuidado para que tudo tenha consistência, porque senão coisas inconsistentes lá na frente acabam favorecendo quem eventualmente tem uma culpa. Estamos vendo aí na Lava Jato isso acontecer à beça, né? Então, essa prudência é uma coisa que nem sempre as pessoas, o público, principalmente o público mais engajado, gosta, né? Prefere que a gente vá na toada mais fácil, mas a toada mais fácil nem sempre é a mais correta.